Antes de mais, bom dia a todos e uma vez mais obrigado por estarem presentes. É bom ver assim a sala cheia num dia de sol, portanto desfrutem, que tenham uma boa manhã e um bom evento. Também agradecer aqui aos nossos colegas de painel, desde logo aos nossos clientes, Luís Gama, Paulo Lima, também ao Luís da Microsoft e ao João da Sitecore. E também agradecer ao Rodolfo por esta excelente introdução e por esta apresentação inicial, que nos conduz, de facto, aqui também com esta visão daquilo que vai ser a partilha, por um lado, por parte dos nossos clientes, mas também pelos nossos parceiros, portanto, fazer aqui, de alguma maneira, o encontro entre aquilo que é mandatório por parte dos clientes e aquilo que é os desafios deles do dia-a-dia, mas depois também, sob o ponto de vista das empresas tecnológicas, como é que, de facto, abordam também esses mesmos temas, no sentido de lhes facilitarem a vida e de, com isso, com essa tecnologia, com esse tipo de projetos, poder, de alguma maneira, maximizar todo esse processo. E, portanto, desde logo, nos conduz à primeira questão, que é de como é que clientes no ramo da banca e dos seguros, de alguma maneira, por um lado, querem cada vez mais criar as experiências únicas, diferenciadoras e cada vez mais humanizadas, mas ao mesmo tempo não perdendo também o foco naquilo que são o risco dos dados e aquilo que é, de alguma maneira, também a confidencialidade e a privacidade de cada um de nós, não é? Portanto, como é que, no caso da Unicre, têm vindo, de alguma maneira, a encontrar este equilíbrio, no sentido de cada vez mais tirarem partido da tecnologia com os vossos objetivos de negócio? Bem, antes de mais agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui na Microsoft também, com quem trabalho há bastante tempo, e a persistência do Paulo para me convencer a vir aqui, que também não foi fácil o desafio, mas que eu aceito com grato, aliás, pela boa relação que temos, e também porque é sempre uma oportunidade de sair do nosso dia-a-dia e aprender verdadeiramente todos esses aspectos são hoje chave. Há pouco o Rodolfo referiu o exemplo que o cliente quer ser amado. É uma boa expressão simpática, mas que transmite tudo aquilo que nós queremos que aconteça na nossa relação com a empresa, com as empresas que nos servem enquanto clientes, e o que está aqui em causa é passar daquilo que já era um desafio muito grande, que era tratar o cliente como nós achamos que ele quer ser tratado, e portanto naquele sentido de personalização um bocadinho, se calhar que hoje ainda acontece, quando tratamos os clientes todos da mesma forma, com o mesmo canal, da mesma forma em cada canal, etc., para aquilo que o cliente hoje quer, que é ser tratado especificamente na sua unidade, na sua identidade própria. E isso hoje é possível. Não temos que tratar, nós, por exemplo, tratamos os clientes todos da mesma forma, a expressão que tratamos, como nos referimos a todos os clientes é igual, não faz sentido nenhum, porque há clientes que são mais informais, são menos informais, e, portanto, e hoje é possível, e a tecnologia permite-nos isto. O que é que nós temos estado a fazer é exatamente este caminho, que não é fácil, já vamos ter a oportunidade para explicar porque é que não é fácil, que é fazer esta evolução e deliciar o cliente, superar as suas expectativas no relacionamento que tem connosco. É um caminho que não é fácil exatamente por muitas razões, vamos explicar daqui a pouco, um pouco mais à frente, mas é isso que estamos a fazer, tentar passar de um mundo em que tínhamos uma personalização muito automatizada para, utilizando algumas das tecnologias que o Rodolfo aqui referiu, poder tratar o cliente na forma especial e única com que ele quer ser tratado. Okay? É um pouco isso. A parte da privacidade e da segurança, que é sempre aqui um desafio. Estamos a usar muito, e nós definimos uma arquitetura de referência muito simples, que assenta em muitas peças Microsoft, neste caso também, que passa por utilizar a tecnologia para que o cliente se sinta, na sua relação com a empresa, um tratamento mais privado, privacidade em termos quer do canal que usa, quer da informação que lhe é prestada e que ele acede, e também desenvolver alguns mecanismos que nos permitam automatizar a relação, por exemplo, de concessão de crédito, de interação com o cliente, usando soluções de machine learning e agora cada vez mais de inteligência artificial. Bem, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado também pelo convite, Paulo, à Noesis, um parceiro de longa data do Grupo Sonai e da Universo também, e também pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, que por acaso também é um grande fornecedor de tecnologia para a Universo e para o resto do grupo. Bom, nós partilhamos muitas das preocupações que temos ouvido falar aqui hoje de manhã,
Nós falamos muitas vezes internamente esta noção de criar um laço com o cliente, não é? Esta ligação emotiva àquilo que o cliente faz connosco, àquilo que nos compra, e a esta cumplicidade, chegar a este ponto de ter de facto este nível de cumplicidade com o cliente, é o que nos move em tudo o que fazemos. O tema da segurança é um tema inevitável, assim como é o tema da tecnologia. Todos nós hoje trabalhamos com tecnologia, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, e o tema da segurança muitas vezes parece ser aqui um travão, um complicador nessa matéria da usabilidade. Nós não o vemos dessa maneira, vemos como de facto um aspecto que pode impulsionar de facto o atar desse laço. E como? Se formos transparentes, se explicarmos ao cliente porque é que estamos a tomar determinadas medidas de segurança e o que é que ele vai ganhar com isso, e nós nem sempre somos bons a fazer essa comunicação, o tema da segurança aparece sempre como um empecilho, e isso pode realmente ser um auxílio muito importante na criação desse laço. Depois, por outro lado, tudo aquilo que são os touch points que o cliente tem connosco, e no caso da Universo, enfim, nós não digo 100%, nunca digas nunca, mas 99,99% dos touch points são digitais connosco, nós não temos propriamente grande presença física. É absolutamente essencial a simplicidade, o cliente entender o que se está a passar, e nós pensamos nisto um bocadinho naquela imagem do iceberg, não é? Muitas das vezes olha-se para a Customer Experience como aquelas aplicações mais customer facing, aquilo que o cliente está a usar no telemóvel ou no seu laptop, e esquecemos que isso é apenas a ponta do iceberg, não é? É apenas a ponta visível que está à superfície, digamos assim, e que por baixo, para tudo aquilo ser simples e realmente aquela interação ser livre de problemas e de complicações, há toda uma máquina interna de processos, de back-office, de área de customer service, de automação, onde a IA pode e deve trabalhar para simplificar as coisas, que se no final do dia não correrem bem, não estiverem perfeitamente oleadas, o que vai aparecer ao cliente no final é uma coisa que ele antipatiza, que ele não percebe porque é que está a acontecer, não percebe o valor que está ali por trás. E, portanto, olhar para o iceberg como um todo e, portanto, otimizar esses nossos processos internos, a forma como fazemos as coisas, fazer aquilo que é absolutamente essencial para não tornar os processos complexos e pesados, é também uma vertente para onde nós olhamos bastante e onde estas tecnologias de inteligência artificial, de automação, têm, no nosso caso, um papel muito relevante para, no final do dia, lá está, aquilo que é visível nas apps, nos touchpoints digitais, seja de facto simples de utilizar e sem grandes fricções. Muito obrigado. Bom, agora, depois destes desígnios todos e destes desafios todos dos nossos clientes. A parte muito interessante são os nossos clientes. Exato, como é que nós resolvemos isto, não é? Exatamente, é isso mesmo. Eu não vou debruçar muito sobre tecnologia, acho que não é esse o propósito, mas devo tocar aqui num conjunto de pontos que acho que são importantes. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer à Noesis a organização deste evento, acho que este tipo de espaços de reflexão são sempre muito, muito importantes. E, em segundo lugar, agradecer a todos os presentes que dedicaram o seu tempo para estar aqui também um pouco a ouvir-nos nesta manhã. Eu gostei muito da forma como colocaram aqui o tema da palavra humanizar, é uma palavra com muito significado, e quando nós falamos em humanizar a experiência de cliente, é algo que tem sempre várias vertentes que podem ser discutidas. Portanto, eu estava aqui a ouvir os meus colegas de painel, estava a ouvir também o Rodolfo há pouco. Há aqui dois temas que se calhar valia a pena nós falarmos um bocadinho, que têm a ver, obviamente, com aquela primeira entrada dentro das organizações, que é quando nós começamos a interagir com alguém ou com algo, e cada vez é mais um algo do que alguém, e obviamente isso foi muito potenciado agora por esta grande explosão dos motores conversacionais. Portanto, não só em texto,
mas começam também a ser capazes de interagir de forma em voz connosco, e em algumas experiências, até já em vídeo, nós temos quase uma experiência completa de interação com uma máquina que se aproxima cada vez mais da experiência que nós teríamos se estivéssemos a falar com um humano. E, portanto, é algo que está a evoluir imenso nos últimos tempos. Todos estes modelos têm estado a evoluir imenso, estes modelos conversacionais generativos, ao ponto de nós chegarmos, às vezes, a uma fase em que já não conseguimos distinguir bem se estamos a falar com um bot, se estamos a falar realmente com um humano. Estas tecnologias são sempre muito importantes, obviamente, até pela eficiência que trazem, pela redução de custos, porque tudo aquilo que consiga ser respondido de forma automática não necessita de uma intervenção humana, obviamente com os custos e a diferença de custos que existe aí. Portanto, nós temos neste momento tecnologia disponível para fazer coisas bastante avançadas. Um dos exemplos que nós temos estado a utilizar muito aqui na Microsoft é, por exemplo, e não demora mais do que 1 minuto, é uma demo que fazemos muitas vezes, que são basicamente preencher 2 caixas de texto num bot conversacional, onde temos o nome do bot e metemos o site da empresa que queremos que sirva de base para a conversação. Pode ser o site de qualquer um das vossas empresas. Ele está naturalmente indexado pelos search bots e, portanto, a partir desse momento, e é praticamente no segundo a seguir, o bot está capaz de responder com qualquer tipo de informação. Portanto, ele vai entender a intenção do cliente e vai responder com base na informação que está no vosso site. Portanto, sem qualquer tipo de treino, sem qualquer tipo de configuração, são 2 caixas de texto que se parametrizam. E, portanto, todas estas tecnologias têm evoluído imenso. Nós vamos passar, já temos em preview também isso ser possível ser feito com informação interna, até para apoiar as pessoas que estão no atendimento ao cliente. Nós temos a capacidade de automaticamente indexar e responder ou dar sugestões à pessoa que está a atender o nosso cliente com informação contextualizada e relevante para resolver o problema. Portanto, isto está a chegar a um ponto muito, muito interessante. Às vezes ao ponto onde, paradoxalmente, temos visto alguns casos onde os próprios implementadores, as próprias empresas que estão a fazer estas implementações, pedem às tecnológicas para tornarem os bots menos humanos. Porque depois é gerada aqui uma expectativa do lado do cliente que o bot vai conseguir responder a tudo e mais alguma coisa, quando depois não é assim. E, portanto, muitas vezes é pedido para tirar algumas características mais humanas ao bot, de forma a que a pessoa nunca se esqueça que está a falar com uma máquina e não com um ser humano. Portanto, esta era a primeira vertente aqui do humanizar. A segunda já foi também um pouco aflorada aqui pelos meus colegas de painel, tem a ver com a humanização da jornada de cliente em si. Portanto, nós todos como clientes estamos cada vez menos sensíveis e menos com paciência, digamos assim, para usar uma expressão que muitas vezes também me assola a mim, de reagir positivamente àquelas campanhas de marketing massivas que não têm qualquer contexto sobre nós, não têm qualquer capacidade de entender a fase de vida em que nós temos, muitas vezes não entendem de que género é que nós somos. Portanto, somos bombardeados com campanhas de marketing completamente descontextualizadas e aquilo que se pretende é realmente cada vez mais personalizar esses contactos, personalizar essas campanhas, de forma, obviamente, a maximizar o retorno dessas campanhas e a possibilidade do cliente realmente reagir às mesmas. Obviamente, como o Luís estava aqui a dizer e o Rodolfo também disse muito bem, sentirmos um bocadinho amados pela empresa que nos está a contactar, ou pelo menos, se não amados, pelo menos compreendidos. E, portanto, são estas duas vertentes que eu gostaria de falar. Do ponto de vista da privacidade, as tecnológicas têm evoluído imenso, todas elas. Portanto, existiu um período muito desregulamentado. Felizmente, nós depois entramos numa fase muito mais regulamentada. No caso da Europa, como é óbvio, o GDPR trouxe-nos muita
capacidade de regulação sobre todas estas temáticas da privacidade e da segurança, e as tecnológicas adaptaram-se a isso. Existem todos os mecanismos à data para garantir que os clientes têm a capacidade de gerir os seus dados pessoais, o direito ao esquecimento, por exemplo, agora é uma questão também das empresas utilizarem essas ferramentas da melhor maneira. Para quê? Para não gerar o efeito contrário. Nós todos gostamos muito de personalização, mas podemos chegar a um ponto onde podemos estar a ser contactados continuamente e até podemos achar isso um bocadinho invasão de privacidade e achar que as empresas não devem ter tantos dados sobre nós como têm. Portanto, é muito importante haver o trabalho e a utilização dessas tecnologias que já existem para garantir que cada um de nós, como cliente, tem a capacidade de decidir a quem é que entrega os dados e como é que esses dados são utilizados a cada momento. Muito obrigado. Olá, bom dia. João Almeida, prazer. Obrigado pelo convite. Parece. Bom, também estou de acordo que basicamente a tecnologia é essencial para podermos humanizar a experiência do cliente, nomeadamente porque, do meu ponto de vista, existem 3 pilares para conseguir essa humanização. O primeiro, já falámos muito disso hoje, a relevância da comunicação. O segundo, a facilidade do uso da tecnologia. E o terceiro, a segurança. Eu gostaria até de focar mais no tema da relevância da comunicação, porque creio que há 2 características fundamentais. Personalização sim, mas em tempo real. E o segundo é a ativação omnicanal. Para ajudar alguns exemplos, nós temos trabalhado este desafio bastante com a área da banca e seguros, mas para dar algum exemplo de banca, ela tradicionalmente tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos, tem modelos bastante avançados, inteligentes, modelos de analítica preditiva, propensão, decisão, que têm em vista ativar campanhas de marketing, têm em vista recomendações, têm em vista promoções, etc. Qual é o desafio tipicamente que temos encontrado? É que muitas vezes essa informação, esse tipo de campanhas são ativadas sobre e trabalhadas sobre dados transacionais. Por outro lado, a ativação das mesmas muitas vezes não é em tempo real. E se pensarmos nos desafios que falámos aqui hoje em dia, os desafios que temos, toda a questão de personalização, da relevância, é muito importante ter em conta também dados comportamentais de cliente. Ou seja, se eu vou a um website num banco, como é que eu me comporto, o que eu faço, qual é a minha intenção, o mesmo em relação à app. Por outro lado, como é que eu reajo a campanhas, por exemplo, de email marketing, SMS e paid media, ok? Obtendo este tipo de informação, ou seja, informação comportamental, em conjunto com a informação transacional, podemos sim criar um perfil 360 do cliente, a partir daí tomar decisões, personalizar a mensagem e o conteúdo no melhor canal e no melhor momento. E claro, sem tecnologia isto é impossível. Claro que também temos que alterar processos, mudar a cultura da empresa, quebrar silos. Por outro lado, um exemplo de indústria de seguros, quem sabe o desafio é um pouco maior, até porque trabalham muito com parceiros na mediação, para a parte de captação de clientes e também nos serviços. Ou seja, toda a questão de gestão do dado, gestão da segurança e gestão da jornada do cliente ainda se torna um desafio bastante maior. Mais uma vez, a tecnologia é parte da solução. Também processos, cultura, etc. O último ponto que eu gostaria de focar é a questão do consentimento. Falaste um pouco sobre isso, Luís. Mas a questão do consentimento, eu acho que hoje em dia talvez não seja tão difícil conseguir o primeiro consentimento de um cliente para uma comunicação. A dificuldade está em manter. Ou seja, como é que garantimos que esse cliente não faz um opt-out da comunicação e que continua a querer comunicar connosco, como organizações? E como é que nós conseguimos garantir essa relevância? Mais uma vez, passa, a meu ponto de vista, pela projeção em tempo real, omnicanalidade e consistência e orquestração desta comunicação. Ok? Ok, nada ok, porque já arrebentamos com isto tudo, não é? Logo na primeira questão. Enquanto passas lá para o Luís, se fizeres favor. É verdade que, bom, a conversa está ótima, entretanto, já estamos aqui, de facto, a queimar um bocadinho o tempo. Isto é aquela altura em que se diz que lá em casa é sempre mais fácil, não é? Portanto, vocês estão aqui todos apaixonados, e ainda bem, a falarem da Customer Experience, mas alguém tem que fazer a segurança, faço eu. Portanto, de uma maneira, conduzimos aqui à segunda questão, que de uma maneira também já foi aqui sendo tocada pelos diversos interlocutores, que é de facto os maiores desafios que enfrentam, por um lado, na personalização dos conteúdos e da sua comunicação para com os clientes
pelos diversos canais e nos diversos momentos, mas ao mesmo tempo, de facto, garantindo a segurança dos dados, não é? E, por outro lado, preservando, de facto, a privacidade de cada uma das pessoas. Portanto, quais são, essencialmente, os desafios que têm encontrado para essa temática? Tentando recuperar aqui um bocadinho de tempo e passar aqui só 3 mensagens que me parecem importantes, e é isso que nós temos encontrado. A parte da regulamentação, portanto, a regulação, que neste caso o setor da banca e de seguros está muito obrigado, facilita muito isso. E, portanto, nós não podemos pôr pé em ramo verde, e, portanto, no nosso caso, marketing, somos altamente regulados e controlados pela nossa equipa de compliance interna e, obviamente, já não precisamos ser muito controlados, já sabemos o que é que temos de fazer, mas esse aspecto está garantido. Eu queria só pegar aqui em 2 exemplos para dizer a tecnologia é importante, os processos, muita coisa nós aqui vamos falar de certeza é importante, mas há um aspecto fundamental, que é o mindset, e é essa verdadeiramente consciência de que o cliente é importante e quer ser tratado como entidade única. E isso nem sempre acontece, inclusive dentro de casa. E dou os 2 exemplos recentes em setor da banca. Eu quis cancelar uma conta agora há uma semana num banco que estou em Portugal, e era uma conta com ajuda de 4 pessoas, tivemos que ir os 4 àquela instituição, assinar um papel que ficava lá à espera que o outro tivesse. E, portanto, isto não faz sentido nenhum, não é preciso tecnologia. Isto é mindset, é ter a certeza que este cliente que acabou de lançar o cartão, uma conta, nunca mais vai abrir ali uma conta, porque a trabalheira que dá todo este processo é demasiado, portanto e aquilo depois acaba por estar refletido, e a minha percepção é de que é igual em tudo o resto que acontece naquela organização. E, portanto, isto é mindset nosso, não é? Dentro das organizações. O segundo aspecto é a literacia e o mindset do próprio cliente, porque há muitos receios. Foi referido aqui que, no caso do Universo, a relação é de 99% dos clientes com canais digitais. Na única é a mesma coisa, nós não temos uma loja no nosso edifício e o resto é tudo digital, não há mais relação. Portanto, é uma dificuldade que sentimos todos os dias na relação que temos com clientes, e nós temos clientes, nós fazemos 50 anos por ano, que estão connosco há 49 anos, e são clientes muito satisfeitos com o tratamento que têm, que é um tratamento muito próximo e de grande qualidade e de proximidade com esse cliente. Na grande maioria destes casos, contacto direto, através de call center, através do serviço a clientes, e portanto esse aspecto é muito importante, é conseguir mudar também a mentalidade dos nossos clientes na relação que têm connosco. E finalmente um aspecto que limita bastante, que é a falta de competências e de recursos, neste caso no mercado, para nos ajudarem neste trajeto. Há uma grande dificuldade em encontrar recursos, em particular recursos com competência, e que se mantenham envolvidos nesta relação connosco durante um prazo que é sempre importante, e sim, um prazo mais alargado. São estes 3 aspectos: para todos, não é? Relação, mudança de mentalidades e recursos, limitação de recursos. Boa, obrigado. Muito bem. Eu pegava no último ponto, esse tema dos recursos, de facto, para mim em particular, que lidero uma área da IT, e acho que muitos aqui na sala sentiram o mesmo, tem sido realmente uma dificuldade nos últimos tempos. Nós, o que fazemos sempre quando fazemos desenvolvimentos de sistemas na Universo, é que há uma série de princípios que ninguém pode ferir, que são princípios que chamamos de Security by Design, onde estão vertidos todas estas questões regulamentares, GDPRs, consentimentos e uma série de normas de segurança que nós impomos. Isso é inclusivamente testado por plataformas automáticas, portanto, para dar um exemplo prático, qualquer deployment de software que fazemos, que seja produzido in-house, só passa à produção se for efetivamente testado com sucesso em sistemas automáticos que temos para verificarem de facto que essas variáveis estão cumpridas, e portanto isso é uma condição sine qua non, ou passa e então segue nas próximas etapas, ou não passa e vai para trás, tem que ser alguma coisa refeita. Depois, o tema da comunicação dessas vantagens de segurança parece-nos que é relevante do ponto de vista de nós para o cliente. Outra coisa que estamos a tentar impulsionar também é obter cada vez mais feedback do cliente em tempo real na utilização desses touchpoints que tem connosco. O João falou aqui, nós hoje de facto temos estas duas velocidades, uma velocidade em tempo real, e conhecendo tudo que são interações em tempo real que o cliente está a fazer, somos hoje capazes de disparar uma série de ações em determinados contextos, em determinadas coisas que acontecem ao cliente. Sei lá, por exemplo, está a tentar fazer uma transação e o plafond do cartão de crédito esgotou.
automaticamente recebe uma notificação, pode fazer uma série de ações, pode aprovar um aumento temporário de plafond, etc. E, portanto, isto são exemplos de coisas que nós já hoje conseguimos fazer graças, de facto, à integração dessa informação em tempo real. Depois, efetivamente, o tema da inteligência artificial em tudo que são análise de tendências, esse cruzamento de dados, não só do mundo transacional, mas também de tudo o que é o comportamento, por onde é que ele anda, quais são as funcionalidades que mais utiliza, é a informação que também cruzamos muito, qual é o perfil de compra, por exemplo, e que juntamos ao final do dia para dar essa componente mais promocional e de personalização. Um terceiro aspecto é que temos vindo a introduzir cada vez mais nas nossas plataformas digitais tudo o que tem a ver com a oferta comercial aos clientes é cada vez mais personalizada. Nós hoje temos ofertas de cartões de crédito, de financiamento mais clássico para projetos, etc. E também uma oferta na área de seguros. E como o Paulo ou o João referiam, nós não dominamos internamente toda a cadeia de valor, trabalhamos com muitos parceiros. E hoje já temos muita automatização naquilo que é, por um lado, perceber quais são as necessidades que o cliente tem, seja em qualquer uma destas áreas de negócio, mas também, por trás, perceber qual é a melhor oferta que podemos dar àquele cliente. Isso obriga-nos muitas vezes a varrer um conjunto de parcerias e de possibilidades que temos para oferecer àquele cliente e cruzar isso com as suas necessidades. Portanto, isso acontece à medida que o cliente muitas vezes vai avançando nos ecrãs de subscrição de um produto e nós podermos ir agulhando e chegar ao final e dizer, olha, este é o produto mais certo para ti, e com isso aumentar esse grau de satisfação. E depois há uma coisa que eu, não sendo de marketing, sou muito sensível ao tema e que a gente discute sempre muito internamente, que é o tema do tom e da linguagem. A forma como nos dirigimos aos clientes, se nos dirigimos na primeira pessoa do singular ou do plural ou mais formal ou menos formal, acho que é um tema muito relevante para as organizações. Isso depois cruza com tudo o que é o posicionamento da marca, a forma como se querem ver no mercado, e muitas vezes nós, os techies, vamos, mas é pôr a tecnologia a funcionar, e é uma coisa que eu pessoalmente batalho muito lá dentro, que é, a tecnologia tem que ter sempre um propósito. Nós estamos a ficar sem tempo, mas este tema da humanização para mim é uma grande dúvida, até que ponto é que o bot tem ou não tem que ser humano. Eu acho que qualquer um de nós concordará que expedientes mais simples, tipo, recebi um alerta de que estou sem plafond, quero aprovar, sim, ok, siga, trata-me disso. Quando a coisa entra mas para que quer esse seu investimento, o que é que é a poupança que quer fazer, é para que fim, etc. Eu já tenho muitas dúvidas que isso não tenha efetivamente que passar para alguém e que o bot entenda que está a entrar num caminho se calhar demasiadamente humano para ele. Muito bem, muito obrigado. E a visão das tecnológicas para responder a estes desafios por parte do... calculo que isto seja de uma maneira já um bocadinho desenhado por defeito, não é? Porque o nosso papel é de facto facilitar a vida aos nossos clientes com estas preocupações, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Muito à volta dos temas de privacidade e segurança. Tudo isto, como eu disse na primeira intervenção, tudo isto tem evoluído bastante nos últimos tempos. Estas temáticas da privacidade e da segurança na Microsoft são by design, aquilo que nós chamamos por Zero Trust. E agora vou apelar à vossa imaginação. Não tenho aqui um suporte de slide, vou desenhar o slide na atmosfera e, portanto, vou apelar para que consigam seguir-me. Que é para explicar aqui um conceito que eu acho que é importante passar-vos. Portanto, na Microsoft Cloud, obviamente, é na parte de baixo, tem ali máquinas, sistemas operativos, redes, etc. Depois, a seguir, temos uma camada de abstração que nós chamamos Power Platform, portanto, a nossa camada de low code, no code, para desenvolvimento em cima de toda esta camada de infraestrutura, e depois é que aparecem a camada aplicacional, onde temos tudo o que são as nossas aplicações Dynamics, por exemplo, que já que é o tema que estamos aqui a falar,
de Customer Experience, onde temos todas as aplicações de sales, de marketing, Customer Service, etc. Portanto, estas aplicações, no fundo, não são mais do que grandes Power Apps que estão a correr em cima de uma plataforma tecnológica de base. E é exatamente aqui nesta plataforma de base que a Microsoft, desde o início, criou todos os mecanismos de segurança e privacidade que garantem aos seus clientes que os dados estão efetivamente protegidos, podem ser todos encriptados, pode-se controlar os acessos com autenticação multifator e, portanto, tudo o que são aplicações que depois nascem daí para cima, quer a própria camada low-code, quer depois até as próprias aplicações mais, nós designamos aplicações de negócio, todas elas têm estes conceitos de privacidade completamente embebidos e, portanto, não há tanto essa preocupação nós estarmos a criar uma camada, a pensar nesses temas, porque muito disso já vem de base na plataforma. E, portanto, era um pouco rapidamente era isto que vos queria passar, até para pouparmos aqui um bocadinho de tempo, já sei que estamos todos... Rápido, não é pressão. Vou tentar ser sucinto. Bom, a Sitecore abordou este tema de uma forma muito pragmática, ou seja, a nossa decisão foi há 3 anos atrás em evoluir as nossas soluções para Composable e SaaS. Eu não tenho a certeza se todos conhecem a Sitecore, calculo que não, mas somos uma empresa líder em software de experiência digital, onde temos 20 anos, estamos no mercado há 20 anos e começámos com CMS, ou seja, gestão de websites. Depois evoluímos e aplicámos analítica, embebeemos personalização. E o que se chamava no passado um DXP, mas um DXP tradicional, um all-in-one, ok? Que tipicamente, implementação on-premise, no cliente. E claro, o que não permitia era uma evolução rápida, inovação, como permite, por exemplo, uma solução SaaS. O que não permitia ou melhor, o que trazia para o cliente era o ónus da segurança ficar do lado do cliente. Hoje em dia, ao transacionarmos, ao passarmos o nosso portfólio para SaaS e Composable, o paradigma mudou. Por um lado, a questão do Composable tem a ver com a capacidade de integração com qualquer solução que o cliente tem em casa através da APIs. Ou seja, se vocês, por exemplo, tiverem necessidade de uma solução de search para implementar em cima de uma solução de CMS que não é nossa, podemos fazê-lo. No passado não podíamos. Por outro lado, a questão de SaaS, 2 vertentes. A vertente de inovação, ou seja, todos os meses disponibilizamos novas funcionalidades para os nossos clientes, permite o quê? Que os clientes possam constantemente responder a desafios do mercado, nomeadamente os desafios que temos hoje em dia, a experiência do cliente. E, por outro lado, a questão da segurança, ou seja, retiramos o ónus da responsabilidade da segurança do lado dos clientes e somos nós agora os responsáveis pela segurança. Então, o que tu falavas, a autenticação, a encriptação, gestão de protocolos de compliance, GDPR, IPAs, gestão da infraestrutura em si, toda a questão de modernização, passou a estar do nosso lado, é a nossa responsabilidade e com isso conseguimos soluções que conseguem responder à necessidade de inovação do cliente, ao mesmo tempo que são seguras. Ótimo. Muito bem. Enquanto vai passando, obrigado mais, uma vez mais, e apelando agora cada vez mais ao vosso poder de síntese, não é? Mas de facto, pegando nisto, e até um bocadinho em função daquilo que dizia o Paulo, de como tratar os nossos utilizadores, ou os nossos clientes, se tratamos pelo nome, se tratamos por tu, se tratamos por você, temos que cada vez mais, de facto, dar essa experiência de utilizador única e o mais assertiva possível, não é? Portanto, de uma maneira, quais as formas e as ferramentas que utilizam para ter cada vez mais esta direção, eventualmente com alguns processos de inteligência artificial ou outro tipo de tecnologias. Portanto, nesta jornada digital, como é que de facto vocês olham para este tema, não é? Okay. Eu começo não por tecnologia, porque acho que, como referi há pouco, acho que há outras prioridades, porque a tecnologia, como já foi referido, há várias soluções, e eu, apesar de ter tido o IT até há cerca de um ano, neste momento vesti completamente o papel de marketing e, portanto, nem discuto esses temas com o meu colega que ficou com o IT, que era o meu era o responsável da arquitetura. Não, mas acho que é mesmo importante que assim seja. Portanto, o que é que nós temos feito? Primeiro, e volto a referir, é importante mudar a forma de trabalharmos, portanto, não podemos continuar a trabalhar como trabalhávamos até há 3, 4 anos atrás. Aqui houve uma aceleração muito grande na digitalização da economia, nós sentimos isso, o exemplo que damos sempre é o pagamento com cartão contactless, que andávamos antes do Covid, tínhamos 6, 7% de pagamentos com contactless e andávamos a gastar milhares de euros, nós, a Visa, a Mastercard, para tentar forçar a utilização do cartão contactless. Entretanto, o Covid resolveu isso e temos hoje 80% dos pagamentos são feitos com contactless e só 80% porque, infelizmente, obrigamos os clientes
acima de 50 euros a terem que colocar o PIN. Não faz qualquer sentido, mais uma vez é uma péssima experiência de pagamento, porque eu estaria disposto a pagar contactless até 100 euros, outro cliente poderia nem querer pagar. É um exemplo do que não é personalização, Certo. porque o mindset não está lá. A tecnologia está lá, mas alguém acha que toda a gente tem que, até 50 euros, tem que ser, a partir de 50 euros tem que ser cumprido. Isto é só para... O que é que nós fizemos internamente? Mudámos muito a forma de trabalhar, as equipas, estamos num modelo de trabalho, hoje, full agile, temos a empresa toda, não é só o IT, o marketing, a área de operações, o serviço a clientes, tudo a trabalhar nesta forma. Porquê? Porque somos mais rápidos a perceber as necessidades, somos mais rápidos a definir requisitos, muitas vezes menos bem definidos, é verdade, menos bem documentados, mas colocamos na linha da frente a primeira experiência, bebemos, inquirimos e vamos ajustando. Primeiro, mudar essa forma de trabalhar. Depois, definimos uma arquitetura muito simples, ninguém questiona, portanto é uma arquitetura muito virada para a mobilidade. Pensamos tudo já, quando desenhamos requisitos, que aquilo vai ser usado por uma experiência mobile, e agora estamos a começar a exercitar, provavelmente, não sei se com chatbot, com o ChatGPT ou qualquer, não faz sentido nenhum andar à procura na minha app onde é que faço a transferência MBWay, quando eu posso chegar ali e quero fazer uma transferência MBWay para este número, e portanto interagir, e alguém ali aquela aplicação ou alguma coisa vai tratar daquilo, porque não faz sentido eu andar a ter esta experiência que hoje já me desagrada. E isso é algo que estamos a fazer, portanto, é experimentar e a testar e a desafiar a nossa forma de trabalhar. E portanto, se calhar não temos mais tempo, é isto. Obrigado, Luís. Muito bem, eu pegava aqui no teu exemplo dos contactless e dos 50 euros, porque acho que é de facto um magnífico exemplo da falta de personalização da indústria e já agora, pronto, puxando a brasa à minha sardinha, acho que é também um bom exemplo daquilo que nós conseguimos fazer do ponto de vista de personalização, precisamente neste caso. Hoje nos nossos canais digitais é possível os clientes personalizarem o que é que acontece com cada transação que fazem. A transação pode ser aceita ou recusada no estrangeiro, eu posso ou não posso permitir a utilização do cartão em contactless, eu posso permitir e receber apenas um alerta. Portanto, eu tenho uma série de regras de controlo sobre aquilo que acontece nas minhas transações, que é de facto aquilo que nós procuramos fazer para ir de encontro a essa personalização, quando muitas vezes os estándares da indústria são um bocadinho mais, enfim, rígidos e têm que ser muitas vezes, não dão resposta a isso. Depois, segundo aspecto que queria dizer, já agora, dando aqui também o ponto de vista mais das áreas de tecnologia, e pegando aqui no que o Luís estava a dizer, nós hoje a Universo é uma empresa 100% na cloud, portanto nós não gerimos um único fio de cobre, não sabemos o que é comprar hardware, não fazemos ideia, a única coisa que sabemos fazer é colocar piscos em portais de administração dos cloud providers e não escondendo, a Microsoft é o nosso principal neste momento e portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que paulatinamente as áreas de tecnologia, com a adoção deste tipo de paradigmas de cloud e de soluções em SaaS, estão a desviar o seu mindset para uma gestão de infraestrutura e das normas, e corroboro o que o Luís disse, nós hoje nestas soluções de cloud podemos, com meia dúzia de piscos, pedir ao cloud provider para que nos diga se a nossa arquitetura está ou não está compliant, por exemplo, com PCI DSS, que é um standard muito importante na nossa indústria. E quer dizer, e pronto, e aquilo varre tudo e chega ao fim, dá-me um relatório e diz-me, olha, tens que atuar aqui e acolá. Isso permite que, de facto, as nossas equipas de tecnologia venham mais de encontro ao negócio, se foquem mais naquilo que é a solução final e aquilo que o cliente precisa e libertando o tempo destas tarefas que antes nos ocupavam bastante. Um terceiro aspecto para dizer que nós trabalhamos muito internamente esta experiência de cliente num triângulo que tem 3 vértices: a tecnologia, o marketing, para cobrir toda a parte comunicacional e a forma de nos dirigirmos ao cliente, e as áreas de produto. E, portanto, este triângulo procura encontrar-se todos os dias no desenvolvimento dos nossos produtos, assentes em plataformas de design system, onde nós vamos consubstanciando aquilo que queremos que seja a experiência do cliente e que depois no final do dia vá verter em todos os touchpoints digitais que temos. Portanto, acho que é também um aspecto relevante do ponto de vista organizativo, este trabalho conjunto, e não aquela velha divisão
de o negócio estar à espera que o IT entregue qualquer coisa que funcione e, entretanto, quando o IT entregava, já o negócio tinha mudado. Portanto, acho que temos definitivamente que deixar de estar nesse paradigma. Excelente. Sabem o que é que isto quer dizer, não é? Pronto, desde já agradeço de facto o vosso contributo. Pedro, é para terminar? Eu se calhar ia pedir só 5 minutos, sim, até porque também se houver alguma questão, gostávamos de ter aqui também a participação do nosso público, da nossa audiência, não é? E gostávamos de ter aqui algum contributo em termos de reflexão ou em termos de alguma pergunta para algum dos presentes. Se não, ia só perguntar em termos do sonho, não é? Agora como reta final, como é que, pelo menos do ponto de vista dos clientes, e por um lado também é curioso que estamos aqui acabam por ser tudo pessoas da tecnologia, não é? O Luís está no marketing agora, mas também já teve o chapéu do IT, mas sempre preocupados com aquilo que é o negócio da organização e, de facto, esta Customer Experience sempre para trazer mais valor para dentro das empresas, não é? Portanto, isso é muito curioso e, portanto, acabamos por estar todos aqui no mesmo barco, mais ou menos tecnológicos, seja clientes, seja empresas tecnológicas, todos temos o mesmo objetivo, que é, de facto, tornar isto cada vez mais possível. Portanto, esse era um bocadinho o desafio, era se vocês pudessem adormecer durante 5 minutos e ter um sonho de como é que vem daqui a um ano, qualquer coisa que na vossa organização fosse de facto muito diferenciadora e tornar-vos muito mais à frente no mercado em termos competitivos, o que é que poderia de alguma maneira ser este sonho, não é? Eu respondo como cliente, portanto, eu acho que o que podia ser verdadeiramente transformador era eu não ter que, na interação que tenho com a organização, ter que me adequar a essa organização, seja no horário, seja na forma como tenho de procurar um serviço ou uma funcionalidade, e era, porque não poderia ser deixado de outra forma, poder usar a minha linguagem natural e interagir com a Unicre e fazer as perguntas que tenho que fazer, como estamos aqui a falar, e ter do outro lado verdadeiramente algo ou alguém complementado que me desse resposta clara e 100% eficaz àquilo que são as minhas necessidades. Para isso é fundamental, deixa-me só reforçar aqui um tema, e portanto só para destacar, a informação, os dados. Há pouco alguém referia que as empresas há uns anos, ou há algum tempo, começaram a recolher dados, isso é fundamental. Nós estamos a fazer há bastante tempo, a informação é toda guardada e toda estruturada de forma a poder ser usada e acreditamos verdadeiramente, já o estamos a fazer aqui para alguns processos de concessão de crédito, que agora com a chegada, massificação de temas de inteligência, com a tecnologia de inteligência artificial, este sonho talvez não seja assim tão longe. Muito bem, eu voltava àquela imagem do laço sentimental entre a organização e os nossos clientes. O sonho eu acho que seria o cliente entender-nos como alguém que está ali a trabalhar com ele, muito mais do que alguém que está ali a trabalhar para ele. Isso vai obrigar de facto a um grau de humanização bastante grande. E só pode partir de dentro das organizações. Na minha opinião, tecnologia existe, nem sei se até em algumas áreas a mais, o difícil às vezes de facto é escolher e portanto a forma como nós adotamos a tecnologia, a forma como nós a pomos ao serviço e a forma como nós dentro das organizações conseguimos que aquele triângulo funcione, acho que para cada uma das organizações poderá ser o fator diferenciador, porque no final do dia isso é que vai fazer refletir no cliente a criação desse tal laço. Ótimo, excelente. Luís, só em 30 segundos, como é que tornamos o sonho possível, não é? Exato. Eu acredito muito no caminho que a Microsoft está a fazer neste espaço, não só da Customer Experience, mas também de muitas outras áreas, nomeadamente na temática da inteligência artificial. Eu ouço muito e estou muito atento a tudo o que diz respeito à Responsible AI, porque acho que existe um real perigo de não utilizarmos bem esta tecnologia. Todas as tecnologias, como é óbvio, podem ser usadas para muito bem, mas também podem ser usadas para fins menos benéficos. E passamos por várias, até a própria internet. Nós hoje, se calhar, não estávamos aqui a falar deste tipo de tópicos se não fosse a internet, e a internet, como nós sabemos, também serve para muita coisa má.
E, portanto, mas eu vejo cada vez mais este tema a ser discutido nas empresas tecnológicas como um todo. Vejo muito a ser discutido na Microsoft, tudo o que diga respeito ao ethical AI, à responsabilidade, como é que colocamos estes produtos a funcionarem nas mãos dos clientes. E, portanto, acredito muito no caminho que a Microsoft está a fazer neste aspecto. E só para terminar, convido-os a conhecer melhor, se não conhecem já, a oferta da Microsoft para estas áreas, e continuem como clientes da Microsoft. Fundamentalmente é isto. Muito obrigado. Força, João. Como sempre, fico com 5 segundos. Não, agora vou-te dar 1 minuto. Ao Luís dei 30 segundos, aqui dou-te 1 minuto. Eu vou ser muito rápido e muito sucinto. Força. Bom, do meu ponto de vista, o que é essencial para realmente conseguirmos melhorar toda esta questão da humanização, da experiência digital e da relação do cliente, são 5 pontos. E creio que é um pouco o resumo do que falámos aqui hoje. O primeiro, personalização em tempo real. O segundo, ativação omnicanal. O terceiro, facilidade do uso da tecnologia. O quarto, inovação. Falamos também um pouco sobre isso. E o quinto, segurança. Claro, tecnologia, como falávamos hoje, é um dos caminhos, mas não é o único. As nossas organizações têm que mudar, processos, têm que ser talvez visto de uma maneira diferente. É um conjunto de respostas que vão permitir ajudar a atingir esse objetivo. E a conversa da inteligência artificial fica para outro dia, que já não tem tempo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu não sei se alguém dos presentes quer colocar alguma questão ou alguma reflexão, se não, mesmo agora no coffee break podemos também trocar algumas ideias, seja com quem aqui algum dos nossos oradores. Uma vez mais, obrigado aqui aos nossos oradores e também a vocês pela vossa atenção e o vosso tempo, está bem? Muito obrigado, até já.